partir de agora, você acompanha conosco uma conversa com o senador Cristóvão Buarque. E o nosso tema é o ajuste fiscal, tanto na questão do mérito das matérias, quanto da tramitação das medidas provisórias. Porque nesses dois aspectos a matéria foi polêmica aqui no plenário da Casa. Seja pela discordância de alguns itens, que as medidas provisórias que deveriam ter assuntos específicos vieram carregadas dos famosos jabutis, matérias correlatas, matérias que não têm nada a ver, penduradas nas medidas provisórias, seja pela questão de vetar, ou o medo do veto da presidenta ou não veto, a derrubada do veto ou não, que coloca em xeque também esse rito das medidas provisórias na Casa, né, senador? Eu agradeço a sua presença aqui nesse dia de tanto trabalho e queria então que o senhor fizesse uma análise sobre essas duas perspectivas do ajuste fiscal. Esse ajuste fiscal, primeiro, ele é totalmente insuficiente, por duas razões. Uma, porque ele está dentro de um desajuste muito mais grave do país. É o desajuste da educação, da infraestrutura, de estradas. É um desajuste que o país não, da violência. O país está desajustado. Um dos desajustes é o desajuste fiscal, porque a presidente Dilma inventou de gastar mais do que podia. Alguns acham que era para ganhar a eleição. Eu acho que não era só por isso, era por desconhecimento e irresponsabilidade mesmo. E agora tem que tapar esse déficit, como se chama. Esse rombo. Rombo. Que ficou. Só que esse rombo é de 435 bilhões, 435 bilhões, 0,7. Somando os juros mais o que tem que pagar da dívida. Se fizer isso, não sobra dinheiro para a infraestrutura ainda. Não sobra dinheiro para fazer os grandes projetos que o Brasil precisa. Ou seja, condena o Brasil a estagnar, né? Não é condena. O Brasil está estagnado por causa disso. Se pagar isso, supondo que continue estagnado na infraestrutura, mesmo assim precisa desse valor. Só que isso que a gente aprovou aqui dá 14. De 435,7. Eu estou até olhando aqui para ver se eu não dei o número errado. Entendeu? É o chamado déficit nominal, que é 30,9 bi do chamado principal da dívida e 396,6 dos juros. Então, 14. Aí diz, não, mas vai haver, houve o contingenciamento, 69 bilhões. Não vai conseguir cortar esse dinheiro todo. Mas vamos supor que consiga. 70 mais 14 vai dar 84. Não dá, é pouco. Agora, qual é a saída para isso? É dizer, não vai dar para fazer de uma vez. A gente vai ter que fazer isso ao longo do tempo. E começar a, de fato, fazer uma coisa que ninguém quer nem falar. Vai ter que renegociar essa dívida. Não vai dar para pagar isso. Aí, como hoje eu estava conversando com a autoridade do governo, disse, não fale isso porque banqueiro não é patriota. Eu ouvi isso hoje. De gente do governo. Não faça isso, não existe isso. Eu digo, mas o país não está precisando disso. Sim, está precisando de patriota. Eu digo, então, não, mas banqueiro não é patriota. Até porque, como no mundo moderno, e ele talvez tenha razão, o dinheiro vai embora, em vez de ficar aqui. Se a gente disser que vai... Eu não quero nem negociar. Alongar essa dívida. Não pode ser a quantidade de dinheiro que a gente vai ter que buscar esse ano. Tem que ser menos. Além de que, se a gente sacrificar certas coisas, como educação, daqui a 20 anos, o problema vai ser maior do que é hoje. Porque a mão de obra não educada não tem produtividade. Aí a gente não tem competitividade. Aí a gente fica para trás. Aí não tem emprego. Aí não tem emprego também. Não tem indústria. Não tem indústria, não tem renda. Então, o pacote tem que ser capaz, tem que ser maior do que esses que estão aí. Agora tem que ser melhores. Para serem, como é que a gente resolve ser maior e ser melhor? O tempo. E as variáveis que a gente usa. Tem que colocar no ajuste, não sacrificar ciência e tecnologia, não sacrificar a educação, não sacrificar os pobres de hoje. E também fazer com que o sacrifício seja mais amplo. Não pode ser só de alguns. Eu não estou vendo como esse governo está encontrando saída, não. Além de que os ajustes estão sendo atabalhoados. Por que eu digo isso? Porque faz uma coisa que pode ser boa aqui, mas é ruim aqui.
traz efeitos. Por exemplo, a de hoje, que se aprovou hoje. A medida provisória 668. A 668, ela aumenta as alíquotas de importações, aumenta os impostos para importações, PIS, PASEP. Isso é bom para a indústria brasileira. Mas se a indústria houver, né? A indústria ainda existe, houver, né? Mas vai pressionar a inflação. Está entendendo? Cada coisa que você faz aqui tem um problema aqui. Como é que você resolve isso? Uma política geral. E não pacotes. O governo está agindo hoje para enfrentar a crise com pacotes. Apagando incêndio, Apagando nós estamos. incêndio, E a essa é a gente tinha que estar fazendo um planejamento de nação. Apagando incêndio, exatamente. E a água, e sem água. No sopro. No sopro. Então, é lamentável. E qual é a saída? Planejamento. Tinha que entender que vai precisar de um grande entendimento nacional. Só distribuindo cargo de segundo escalão para ganhar voto aqui dentro não resolve o problema do Brasil. Aprova. Consegue aprovar. Só liberando verba de deputados e senadores, das verbas parlamentares, consegue os votos, mas não resolve o problema. É como médico que comemora aviar um número maior de receitas, em vez de comemorar mais saúde para o doente. Senador... Então, primeiro, ela devia dizer, eu quero fazer um entendimento. E aí não pode ser conversar só com os seus aliados. Segundo, tem que reconhecer que errou. Ela não pode querer jogar em todos nós o sacrifício para sair do desajuste que ela criou, sem dizer que foi ela. Tem que dizer que errou na campanha eleitoral ao dizer que o Brasil era um paraíso, quando a crise já estava ali. E nós falamos dessa crise aqui 4 anos atrás. Foi. Ela tem que reconhecer isso. Não vou nem dizer que peça desculpa ou não. Reconhece, mas diz, mas eu sou a presidente e vou ter que ficar 4 anos aqui e eu preciso do apoio de vocês. 2 pontos já. Terceiro, o entendimento tem que ser com mais coisas do que o ajuste fiscal. Tem que ser o ajuste estrutural também. Tem que incluir nas negociações como é que a gente vai fazer com a saúde, com a educação, com a ciência, com a tecnologia, com as estradas, com os portos. Plano de nação. Um projeto de nação. Pronto, você trouxe bem. Tem que ser um projeto de nação e não um ajuste. Pronto, você disse melhor do que eu. É um projeto de nação que ela, como presidente, precisa liderar, e não medidas de ajuste. Veja bem a diferença, plano de nação ou medidas de ajuste. O governo está prisioneiro das medidas de ajuste para consertar os erros que o governo criou. Agora, senador, em projeto de nação, me ocorreram aqui duas perguntas para fazer. A primeira é o seguinte, se há necessidade dessa cumplicidade, de se arregimentar forças numa mesma direção, inclusive dessa casa, como que isso vai ser feito se durante a semana da votação das MPs, um dos grandes medos era o que estava sendo aprovado aqui ia ser vetado lá? A gente viu também na hora de mudança de indexação da dívida dos estados, que os acordos eram feitos e não eram fechados. Eram feitos, mas não eram cumpridos. E que deixou os parlamentares extremamente aborrecidos. Sua pergunta é muito boa. Mas como é que resolve isso? É antes de mandar medida provisória, projeto de lei, negociar. Se ela negociasse porque essa antes, confiança não há. E quando eu digo negociar, não é em troca de cargos, não. Não é em troca de emendas parlamentares, não. É de projeto. De projeto. Se negociar, não tem por que ela vetar mais, porque ela faz parte, claro. E não tem por que aqui se pedir que ela vete, como a gente viu hoje. Pedindo que ela vetasse esse tal de um shopping que vão construir. Pedindo para vetar o shopping, pedindo para não vetar o fator previdenciário. O fator previdenciário. Né? E aí mostra outra coisa. Aqui, as pessoas foram muito contra hoje o contrabando. Isso. Mas não foram contra ontem um outro contrabando. Que o fator previdenciário é um contrabando. Veio como justo, correto, mas veio como contrabando. E a falta de confiança, que parece que na política é uma falta que pesa. Eu vi o senador, por exemplo, um senador falando, vamos imprimir quem votou. Porque se tiver veto, vai ser, vamos pôr em xeque a palavra de... Quer dizer, na casa também, é o ambiente, é no cenário político que essa confiança não... Não, falta confiança em todos os lados, começando pela presidente, porque ela se elegeu com um discurso e está fazendo outro. Se essas medidas que estão aí viessem do opositor a ela, estariam passando mais fácil, porque ele ia dizer, eu estou aqui querendo consertar os erros da minha antecessora. Agora, a Dilma não pode dizer que foi erro da antecessora, tem que dizer sim. Tem que dizer que errou.
Senão não vai construir credibilidade. E como o outro candidato perdeu, quem ganhou foi Dilma, então a gente vai ter que conviver com Dilma, sim. Ela tem que reconhecer isso e propor um entendimento nacional e trazer uma proposta que vá além do ajuste fiscal e que não fique só pensando nesse ano e no próximo. Esse é o problema. Tem que pensar na nação mesmo. Tem que pensar na nação e na história, no longo prazo. É um desafio. O país está em xeque mais uma vez. O país continua em xeque, né, senador? E mais uma vez eu temo que a gente saia dele com pequenos ajustezinhos. E vamos criando um Frankenstein. Aí é voo de galinha, como se diz, né? Porque sai aqui e não pior, prospera. É voo de Frankenstein, que é pior do que de galinha. Isso eu não queria ver. Senadora, eu queria agradecer sua análise, sua presença aqui no nosso programa, que é sempre tão enriquecedora. Obrigada pela sua presença no programa Argumento. Eu agradeço. Eu agradeço também a você que nos acompanha, grata pela sua atenção. Lembrando que você está convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 22 11, ligação gratuita, e que você pode rever o trabalho da nossa TV pelo senado.leg.br/TV. Até a próxima.